ministro do Evangelho de Cristo. A gente está situado na rua Rio São Francisco, 160, bairro Novo Riacho, a Igreja Zoe, que significa a própria vida de Deus. Queridos, eu queria falar um pouco sobre o caráter de Deus com vocês. A gente vai ter esse alimento diário, são pequenas porções todos os dias, para que você pegue uma série de ensinamentos sobre o caráter de Deus. E um dos pontos que eu queria tratar com você é sobre a definição da Bíblia sobre o caráter de Deus. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai achar em lugar nenhum da Bíblia Deus querendo se autoafirmar ou deixando textos, querendo provar que Deus existe. Não é essa a visão da Bíblia. A Bíblia não tem nenhum lugar que você vai encontrar falando ou afirmando que Deus existe ou tentando provar que Deus existe. O que nós entendemos então? Nós entendemos que se eu compreendo que Deus não se preocupou em tentar se provar, nós, como filhos de Deus, não precisamos nos preocupar em tentar provar que Deus existe. Então Deus é improvável. Não precisamos tentar provar que Ele existe. Então, qual é o princípio que estabelece a minha relação com Deus? Um princípio chamado fé. O que me garante e o que me dá a condição de realmente me conectar e compreender o caráter do meu Deus, do meu Pai, do meu Criador, o Criador de todas as coisas, é a fé. Então, sem fé é impossível. Não tem jeito. Com fé, você vai sim ter o acesso a todas as riquezas, você vai ter toda a sabedoria, toda a graça, e você vai ter também os frutos da relação com Ele. Ou seja, ninguém pode provar que Deus existe, mas também ninguém pode provar que Ele não existe. Ou seja, Ele não se deixa provar por questões racionais, lógicas, mas Ele se deixa provar a partir da relação. Com a relação com Deus, você vai ter a oportunidade. Meio termo diz assim: sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como Ele é. No entanto, o Pai bondosamente revelou-se, fazendo uso de uma linguagem compreensível para nós. Essa revelação é a Bíblia. Por esse exemplo, Deus diz acerca de si mesmo: eu sou santo, portanto podemos afirmar, Deus é santo. A santidade, então, é um atributo de Deus. Definição de caráter: firmeza de vontade, consistência, estabilidade relativas à maneira de agir e reagir. Feito moral, indolente, cunho e impressão traçada, conjunto de qualidades que distingue uma pessoa de um povo. Isso é caráter. Queridos, eu quero também aqui atribuir, da onde são as fontes a qual nós estamos aqui absorvendo esse conhecimento. Essa aqui é um estudo que eu fiz de uma apostila a partir de um conhecimento que eu adquiri através do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Então, o que é caráter? Caráter é um conjunto de características que difere o indivíduo de um povo. Amém? Atributo. O que significa atributo? Propriedade intrínseca ao sujeito pela qual ele pode ser distinguido ou identificado. E é o que é próprio de um ser. Qualidade atribuída, marca ou personalidade. Pelo conhecimento do caráter de Deus e de seus atributos, podemos ter segurança daquilo que podemos esperar dele. Então, queridos, o que acontece? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós conseguimos então entender e compreender quem Deus é e como Ele age e de que maneira Ele opera. Primeira coisa, toda a Bíblia é inspirada por Deus para ser escrita. E quem escreveu não foi uma vaca, não foi um homem. Ou seja, foram vários homens escrevendo a Bíblia. Que é isso, irmãos? Já é difícil a gente acreditar e crer se é o homem como se fosse uma vaca, mas ele tem que exercer mais fé. Mas como é que eu sei? E eu tenho convicção de que o homem que escreveu com inspiração. Aquela parte que cada homem escreveu durante alguns centenas de anos foram geradas ali para trazer para mim e para você um entendimento de que a Bíblia era evolutiva e ela estava chegando a um patamar, para que nós possamos compreender a evolução e o entendimento. Deus foi dando fragmentos da sua forma de ser e de sua forma de agir a cada um desses homens. Então os escritores da Bíblia nunca se encontraram para trocar ideias, para criar uma trama, não. Então são aqui um delay até Cristo Jesus de 3.000 anos.
E esses 3.000 anos foi assim escrito de uma forma inspirada, a qual esses autores se encontraram num futuro, a qual hoje para nós já é passado. Ou seja, esses pergaminhos, esses textos se encontraram formando um cano chamado Antigo Testamento ou Antiga Aliança. Quando você olha para a luz da Antiga Aliança, você vê o quê? O que você vê? Você vê uma construção até o entendimento, até o homem ter a capacidade intelectual de compreender. Então, chegada às plenitudes dos tempos, o que acontece na plenitude dos tempos? Cristo nasce e dentro do nascimento de Cristo havia a melhor religião, a melhor política e a melhor ciência. Ou seja, nós tínhamos os romanos para gerar uma forma política, para a gente entender uma forma política melhor. Também tínhamos os gregos, que tinham toda a sabedoria necessária para discernimentos, ou seja, uma ciência que pudesse trazer, então, uma série de fatores para a compreensão da palavra. E aí, nós tínhamos os judeus, que carregavam a aliança perfeita, ou seja, a religião perfeita necessária para que o conjunto dessa obra, para que a união dessa obra viesse, então, a dar para nós as condições ideais para que o evangelho fosse propagado nessa plenitude dos tempos. Uma coisa que você precisa de saber, no Antigo Testamento era a sombra das coisas vindouras. Tudo que fosse acontecer até a vinda de Cristo foi pré-anunciado, até a sua morte e até a sua ressurreição já estava escrito antes mesmo que Cristo nascesse. Isso me prova uma veracidade bíblica. Então, acerca de Jesus Cristo, como está lá em Lucas 24, 44, quando ele fala para os seus discípulos, tudo que fora dito pela lei, pelos salmos e pelos profetas ao respeito do próprio Cristo, isso aconteceu. Ou seja, nós podemos afirmar que 100% daquilo que tinha que acontecer com Cristo, 100% aconteceu. Então, nós temos então uma capacidade de estudar e verificar esses fatos. Verificando esses fatos, o que nós corroboramos então? Que aquele Antigo Testamento, acerca de Cristo, o Novo Testamento, 100% foi comprovado. Ah, aleluia, isso é muito importante, queridos. E aí, sendo comprovado, o que nós podemos então alegar? O que nós podemos afirmar? Que o que estava escrito era a sombra das coisas vindouras. Então, qual é o fato de Cristo vir estar no nosso convívio? Deus olhou por meio de uma profecia a terra e não havia um sequer, não havia quem pudesse vir e ali cumprir, né, a missão de anunciar o evangelho, porque nenhum sequer poderia resistir ao pecado, porque não tinha sido de uma forma clara, de uma forma, vamos dizer assim, iluminada, né? Não tinha sombras de dúvidas que todos estavam sobre o jugo pesado da lei e, consequentemente, por causa da lei, o pecado então achou lugar e aí a lei que era perfeita não achou o perfeito para cumpri-la. Então, ou seja, a lei era perfeita, mas todos que estavam tentando cumprir ela eram pessoas imperfeitas, incapazes de cumprir a lei. Então, o que era perfeito achou as pessoas enfermas e ficaram enfermas por causa da própria lei. Em outras palavras, queridos, eu quero dizer para vocês que é necessário eu e você compreender e andar segundo a tua palavra, segundo o teu querer, no sentido de que era... O que está acontecendo? Perdi a linha de pensamento aqui. Então, o que a proposta era? Que Jesus viesse, então, ou seja, nós não achávamos ninguém que pudesse, então, cumprir a lei, porque a lei era perfeita e aqueles que tentavam cumprir eram enfermos, porque a lei revelou o pecado. Amém? Então, o que nós precisamos de entender, queridos? Era necessário, então, que alguém realmente viesse cumprir esse propósito. Então, o próprio Deus, sendo Deus, se despiu da sua glória e veio à terra. O próprio Deus se encarnou, se tornou Emmanuel, o verdadeiro evangelho que é Deus conosco, na pessoa de Cristo. Então, o que Cristo veio fazer? Ele veio revelar o caráter do Pai, o verdadeiro caráter. Que caráter verdadeiro seria esse? Ele queria contradizer a lei? Não. Ele queria contradizer o cânon do Testamento Antigo? Não. Jesus exatamente queria corroborar e revelar o que de fato as pessoas ainda não tinham conseguido compreender. Então, o que Jesus revelou? Ele revelou a pessoa de Deus na pessoa dele.
quando ele disse que ele veio fazer e cumprir tudo aquilo que ele viu o Pai fazer, ele exatamente estava anunciando o caráter de Deus. Agora preste atenção, queridos. Jesus, na sua caminhada na terra, o que ele fez? Ele expulsou demônios, ele curou enfermos, ele libertou todos aqueles que estavam sob o jugo pesado, né, daquilo que o diabo, acabando tendo acesso, dominava as pessoas e fazia com que elas sofressem. Então, de todo o jugo de Satanás, todo o jugo do peso do pecado, Jesus Cristo rompeu contra todo esse jugo. Jesus permaneceu santo, inabalável, cumprindo as obras do Pai. E tudo aquilo que a lei, dizendo ser a lei, para cumprir, como, por exemplo, se você tem um texto que diz não matarás, Deus não poderia matar, porque a própria lei dele estava ali afirmando. Deus vela para que se cumpra toda a lei. Ele vela para que tudo aquilo que está escrito se cumpra. Então Deus não iria ser incoerente de falar isso e depois não cumprir. O próprio Deus, sendo justo e justiça, ele fez cumprir exatamente o que a lei estava escrito. Então Jesus você não vai ver em lugar nenhum ali nos testamentos do Evangelho matando ninguém, humilhando ninguém. Não, maltratando ninguém, não, você não vai ver essas coisas. Por quê? Porque Cristo é o exemplo do caráter de Deus. Pelo contrário, em vez dele matar, ele morre em nosso lugar. Então, quando você acha textos no Antigo Testamento afirmando um pano de fundo de que Deus matou, na verdade, o que o autor queria dizer é que houve uma justiça. E que justiça era essa? Preste muita atenção, queridos. Vocês precisam de entender que toda vez que na Bíblia você encontra um juízo, ele já foi pré-anunciado, ou seja, ele já foi, né, falado que haveria de acontecer se de fato a pessoa não entendesse, não compreendesse, né? Por exemplo, como uma criança que você diz não põe a mão na tomada, você está pré-anunciando um juízo. Você está dizendo, olha, se você põe a mão na tomada, você corre um risco. E quando ele vai lá e põe a mão na tomada, o que acontece? Ele toma um choque. Tomando choque, ele entendeu que a justiça do juízo chegou numa consequência de um choque que pode até tirar a própria vida. Mas ninguém, de maneira nenhuma, pode dizer que a eletricidade é assassina. Não, porque ela estava ali. Então a justiça de Deus, para que fosse cumprida, o próprio Deus, ele foi lá e anunciou que aquele que tivesse, né, o entendimento e cumprisse a vontade de Deus para esse entendimento, fosse cumprida a partir de um princípio de amor, a partir de um princípio de respeito, a partir de um princípio de um caráter que Deus estabeleceu por ordens de amor. Então, se você olha uma lei que diz que, por exemplo, tem que matar, essa lei não pode ser de Deus, ela está contradizendo a originalidade do caráter de Deus, que Deus não mata. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, no verso 8, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A palavra ali não está afirmando que Deus sente amor. A palavra ali está afirmando que Deus é amor. Deus é amor. Deus é. O ser dele é puro amor. E aí, pegando os atributos do amor, se você fizer uma análise, você vai entender que o amor corrige, que o amor não deixa, né, que a pessoa venha sofrer danos. Mas como que eu posso estabelecer um juízo e depois matar? Então, o propósito do juízo não era matar. O propósito do juízo era proteger as pessoas que se deixaram ir para aquilo que o juízo dizia. Não faça isso, porque a consequência é aquilo. As pessoas colocaram Deus como um carrasco que executa o assassinato, o genocídio de várias pessoas a partir de um entendimento que não compreende uma leitura básica, uma leitura simples, uma leitura, queridos, de interpretação de texto. Não precisa de ser nenhum teológico, não precisa de ser nenhuma pessoa descolada dentro de várias e várias ferramentas bíblicas aí para provar que Deus não matou ninguém. Deus não matou, ele não mata, ele só dá vida, ele gera vida e compromete-se em fazer com que a vida permaneça, e ela permaneça a partir dos princípios do juízo de Deus. Então, vou dar um exemplo para vocês poderem compreender isso de uma forma mais clara. Se você for lá em Gênesis, aonde diz que houve um dilúvio,
o dilúvio, queridos, ele era uma consequência que iria vir. Essa consequência que iria vir tinha por cunho, né, a natureza. Ia chover, ia vir um dilúvio, e aquele dilúvio, e as comportas do céu iam ser abertas, não ia ser só chuva, ia ser uma série de situações, traria então a morte e a extinguir todos os seres. Mas existe um texto que diz que Deus achou graça em Noé. Preste atenção nessa revelação poderosa que eu vou te dar. Deus queria comunicar, Deus queria avisar, Deus queria que todos fossem salvos, mas ninguém, nenhum sequer, preste atenção, dava o coração para que Deus pudesse expressar o que iria acontecer naqueles dias. Ninguém, Deus não achou ninguém para poder falar, para poder anunciar, olha, está vindo um dilúvio. Não, ninguém. Deus queria avisar? Deus queria, mas todos os corações estavam corrompidos. E aí se colocou uma palavra lá que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. No sentido de que o arrependimento de Deus ali era, eu faço a minha parte e quero me comunicar, mas infelizmente todos os corações estão tão corrompidos que nenhum está sensível para me ouvir. Mas, aleluia, Deus achou graça em Noé. Olha que lindo. No meio daquela situação, no meio daquele povo corrompido, que se davam e se tomavam em casamento, um povo promíscuo, um povo que não tinha nenhuma característica real do amor de Deus, eles estavam na condição de ser filhos, imagens de Deus, como espíritos, mas eles não queriam cumprir aquilo que seria uma justiça que estaria guardando e salvando e libertando eles de todo o mal. Então, quando o juízo é anunciado, ele não é anunciado sem ter, então, a forma de escape. Preste atenção, Deus achou no coração de Noé alguém que estava proposto a servir a Deus. Alguém que poderia e queria, de fato, cumprir a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus nesse contexto aqui, queridos, era de fato dar, a oportunidade de alguém ser salvo no meio do caos. A terra já era corrompida, a terra já tinha, como que o governo de um espírito maligno, de um espírito que corrompeu e que trouxe a maldição do pecado, e a maldição do pecado era a morte. O que Deus queria então? Deus queria então perpetuar, através de Noé, aleluia, o anunciar de uma salvação. Ele queria mostrar que viria uma salvação perfeita. Então, quando aqueles homens começaram a zombar de Noé, quando aqueles homens disseram para Noé, não esquenta não, Noé, quando a chuva vier, a gente vai de braçada, Eles zombavam de Noé, chamavam Noé para, vão caçoar de Noé, porque Noé é louco. Mas a arca foi construída, levou-se 100 anos. E ao final, aquela arca pronta, com as madeiras corretas, com as medidas corretas, com o número de animais corretos, ela toda com betume, anunciando a vinda de um Salvador, tudo aquilo pronto, exemplificando o caráter de Deus na pessoa de Cristo. Ali Noé estava sendo a melhor representação de uma salvação que iria acontecer. Agora preste atenção, queridos, essa salvação ia acontecer, havia um juízo e agora começa a chover. E essa chuva diz que as comportas foram abertas. Ou seja, não era uma chuva qualquer, era uma chuva que viria devastadoramente, não daria muito tempo, não teria muita solução, só se você tivesse uma arca. Impressionante, quando Deus ensinou para aquele homem sensível que era necessário que fizesse essa arca. Quando ele fez essa arca, ele então deu um juízo, mas um juízo calçado de amor. Era possível então que aquelas pessoas pudessem ter sido salvas, um número de pessoas pudessem ter sido salvas, sim. Agora Deus, queridos, sendo o conhecedor de todas as coisas, não fez uma arca para um número errado de pessoas. Ele fez exatamente um número certo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, ele abriu a oportunidade daqueles que quisessem se converter. A saber, Noé e a sua família foi salva. Ou seja, o texto não está dizendo que os filhos de Noé eram dignos. O texto está dizendo que, a saber, os filhos de Noé foram salvos. Deus não deixou expressar ali se eles eram merecedores ou não eram merecedores, mas Noé era. Então, por causa de Noé, para os filhos dele ter uma oportunidade. Então, veja bem,
esse é um juízo que veio e houve morte, muita morte, e a qual eu não atribuo a Deus as consequências das escolhas. Veja bem, eles escolheram não entrar na arca, eles escolheram não querer, mas o fato de Deus ter pré-anunciado, então era uma justiça em amor. Deu para entender, queridos? Continuando a linha de pensamento, o próprio Jesus Cristo teve diante dele uma mulher jogada a seus pés. E essa mulher foi pega em adultério. E ao anunciar do adultério, a lei que estava corroborando com o apedrejamento, as 613 leis, os estatutos que diziam que era necessário a respeito dos talmúdios e os talmudins que estavam ali para corroborar com a ideia do apedrejamento, querem testar e provar Jesus. E eles vão para Jesus e dizem para ele, você é filho de Deus, então me explique. Essa mulher foi pega em adultério e diz a lei que nós temos que apedrejar ela até a morte. Jesus ele tinha que cumprir a lei, tinha. Sem pecado, sem pecado. E Jesus também tinha, por sabedoria, que salvar vidas. Preste atenção, era necessário que Jesus Cristo salvasse vidas e não as perdesse. Para provar o seu há um juízo anunciado naquela situação. Aquela mulher pega em adultério precisava de ser absolvida, ela precisava de ser encontrada em uma situação a qual ela tivesse uma chance de se redimir. E o que Jesus provou, por A mais B, que a lei, sendo santa, não conseguia curar os enfermos. Então, para que a lei pudesse curar os enfermos, ela não tinha que estar em ordenanças, mas em graça. Que graça era essa? O favor que ninguém merecia. Ou seja, não havia um justo sequer. Não havia quem pudesse. Então, precisava de alguém, e esse alguém era Jesus, na pessoa de Deus. Então, quando Deus, representado por Jesus, vai tomar uma decisão, o que Deus anuncia ali? Então, tudo bem. Vocês querem o apedrejamento até a morte, sabendo que a minha lei não diz isso. Eles sabiam, eles eram conhecedores do texto. Então, quando Jesus anuncia, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, eles foram constrangidos a olhar para dentro deles, a olhar e julgar a eles mesmos. Ou seja, Jesus não estava julgando eles, Jesus estava anunciando que estava dentro deles. Quem aqui não é digno de ser apedrejado? Em outras palavras, o juízo era que se Deus quisesse matar, ele não iria só apedrejar aquela mulher, mas ele ia apedrejar todos que estavam ao redor daquela mulher e muitos outros. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, sabendo a graça que ele iria propor, a aliança que ele ia estabelecer da graça, o próprio Deus que poderia apedrejar eles, só trazem à sua consciência aquilo que eles mesmos já eram. Eles eram corrompidos pelo pecado e eles todos eram pecadores, mesmo dizendo serem dominadores da lei. E eles foram colocados contra a parede, e aí eles não tiveram opção, e eles tiveram que cumprir, e todos largaram as suas pedras e foram embora. E aquela mulher estava aos pés do Senhor, e aí quando o Senhor questionou a respeito daqueles que queriam apedrejar ela, e ela disse, ninguém me apedrejou, ninguém me condenou, todos foram embora, sendo revelado o caráter da natureza do pecado em cada um deles. E aí Jesus, para revelar o caráter que ele poderia apedrejar aquela mulher, ele anuncia, olha filha, vai e não peques mais. Ou seja, a partir de algum tempo vai ser anunciado isso e eu serei a resposta. Então aquela mulher reconheceu que Jesus Cristo estava cumprindo aquilo que estava escrito a respeito do Messias, relevando então aquele pecado, porque aquele pecado poderia ser perdoado e Jesus Cristo perdoou aquele pecado. Ou seja, Deus está disposto a nos perdoar, mas ele não está disposto a descumprir com a lei dele. Deus não tem compromisso com um ser humano que peca. Deus tem compromisso com o ser humano que faz cumprir a palavra dele. Então, o ser humano que cumpre a palavra dele vai ser uma vida maravilhosa, uma vida de bênção, uma vida de fluir. Então, quando eu entendi o caráter de Jesus, representando o caráter de Deus, eu não acho Jesus matando. Eu não acho Jesus, pelo contrário, Jesus se põe no nosso lugar. Ele morre no nosso lugar. Olha que Deus lindo, olha que Deus maravilhoso. E aí você vai insistir, pastor, mas está escrito que Deus mandou lá em Samuel pegar todos os da linhagem dos
medianitas e matarem todos. Vou parar por aqui, mas que Deus continue te abençoando e que você continue na prática da palavra. Amo vocês. Beijo.